Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das postagens do nosso blog. Esse é o nosso blog, brainlatam.com/blog, e aqui temos diversos temas abordados pela neurociência. Então, como publicado nos treinamentos e cursos do mês de agosto, nós temos esse vídeo de hoje, que ele vai abordar um pouco, né? Vamos falar sobre o nosso cérebro, a anatomia do nosso cérebro. Será que existe alteração estrutural entre o cérebro de mulheres e o cérebro de homens? Será que existe alguma coisa na nossa anatomia que explica a diferença dos comportamentos masculinos e femininos? Então, assim como no blog, nós iniciamos a falar sobre o modelo de sociedade que vivemos. Eu acho que é bem interessante iniciarmos abordando o nosso contexto cultural, né? O ambiente em que estamos inseridos e a forma como a cultura se desenvolve, a forma como nós, como seres biológicos, interagimos com o ambiente. Então, falando de um modelo social, nós vivemos uma cultura do patriarcado, onde os homens tinham maiores riquezas, onde os homens dominavam, onde as mulheres cuidavam da casa, do ambiente, do lar. Eu vou me referir sempre ao passado, porque o mais interessante disso tudo é avaliar o nosso processo evolutivo, né? Então, principalmente a posição social que as mulheres têm alcançado ultimamente, e o quanto isso é importante, não só para o desenvolvimento social, como também para o nosso desenvolvimento biológico. Então, no debate da escrita desse blog, eu trouxe um artigo recente que ele falou sobre... Ele abordou, né, na verdade, foi feita uma comparação anatômica no cérebro de homens e mulheres. E aí, como vemos no blog, ele comparou a anatomia de 1.400 cérebros. Esse estudo foram pesquisadores israelenses, alemães e suíços, e eles descobriram que a única diferença que existe no cérebro não é anatômica, não é uma dimorfia, né? Não tem diferença de forma. Se pegarmos um cérebro masculino e um cérebro feminino, a gente não consegue diferenciar. Então, esse estudo chegou à conclusão que existe um mosaico cerebral no nosso cérebro. Mas, Mabi, qual é a relação entre o patriarcado, uma conjuntura social, e o mosaico cerebral? O nosso cérebro, ele é desenvolvido tanto por características ontogenéticas, filogenéticas, né, assim como toda nossa estrutura biológica, como também a relação com o meio externo. Estamos sendo influenciados por tudo a todo momento. Então, nessa diferença de mosaico, que são exclusivamente sinapses, redes neurais, melhor dizendo, toda a influência que a gente sofreu no meio externo teve que gerar algum padrão interno. E esse padrão foi estabelecido para homens de uma forma e para mulheres de outra. Não que sejamos diferentes, porém, se ao longo de uma continuidade evolutiva as mulheres tiverem as mesmas atividades que os homens, acredito que se fizermos um estudo desse daqui a 50 anos, acho que é em pouco mais de 50 anos, um estudo longitudinal, já vamos avaliar diferenças nesse mosaico. Se colocando mulheres assumindo os mesmos papéis que os homens, já poderemos ver
um desenvolvimento diferenciado desses padrões neurais e também da liberação neuroquímica, né? Dos hormônios, dos neurotransmissores, dos fatores que estão associados aos nossos padrões cerebrais, às nossas sinapses, às nossas conexões. Então não dá pra gente falar exclusivamente de conexões neurais, sem falar de conexões sociais e vice-versa. Então, como neurocientista, eu achei interessante observarmos o papel da mulher na comunidade científica. Então, temos aqui uma publicação do ICMC da USP, né, que falou sobre o posicionamento das mulheres no desenvolvimento das ciências exatas. Quanto o número de mulheres é menor do que os homens que estão nas ciências exatas. Então vamos começar a ocupar esses lugares que eram prioritariamente masculinos, e aí vem todo aquele contexto colonizador, né, cultural, que eu comentei um pouco antes. E aí trago algumas falas de pesquisadoras renomadas, inclusive a Carolina, que foi uma que eu citei no blog. Ela fala que o mais interessante para o posicionamento das mulheres na ciência é a rede de apoio que ela consegue estabelecer. Então, já pensou se a gente consegue ter uma creche, um espaço para cuidar das crianças dentro do espaço em que a gente trabalha para poder ter acesso a essa criança a todo momento e diminuir a nossa desistência por continuar um doutorado, porque decidiu ter filho, e que uma coisa não seja excludente da outra. Então, não vou poder continuar a desenvolver ciência porque agora eu quero ser mãe, ou eu não vou poder ser mãe porque eu quero continuar desenvolvendo a carreira científica. Não dizendo que para os homens isso é possível, para as mulheres não. Para todos nós isso é possível. Porém, tem alguns papéis que a gente assume, que no cérebro eu tratei como super mulheres. Esses papéis fazem com que a gente desenvolva uma rede neural diferente e automaticamente tem questões afetivas e tantas outras envolvidas. Então, o mais interessante que Carolina coloca é a rede de apoio. Uma rede de apoio que contribua para que as mulheres não desistam da ciência, para que as mulheres queiram participar mais desse meio científico, para que as mulheres percebam o quanto elas podem tão quanto os homens. A ideia de trazer esse estudo que compara os cérebros é porque não é só um. São vários estudos que falam que existe um mosaico cerebral e não existe um cérebro feminino ou um cérebro masculino. São intersexos, né? Nosso cérebro, ele é intersexual e não sexual, melhor dizendo. E aí, talvez com as mulheres ocupando um novo espaço em que antes era prioritariamente do homem, hoje se nós conseguirmos ocupar esse espaço de maneira fluida e com toda essa rede de apoio, isso vai facilitar a permanência de nós mulheres no meio científico, isso vai facilitar a criação dos filhos, isso vai facilitar o ser mulher, com tantas múltiplas habilidades que a gente precisa desenvolver. E, de repente, como eu também já citei, o nosso cérebro se torna com um mosaico parecido ao cérebro dos homens e o deles também, adquirindo novas habilidades, acompanhando mais as mulheres, facilitando essa rede de apoio. Eles também podem desenvolver novas habilidades que sejam favoráveis ao desenvolvimento da sociedade, né? E, consequentemente, na análise desse estudo, vai que a gente está desenvolvendo esse estudo daqui a 50 anos, e aí consegue perceber que não existe mais nenhum mosaico cerebral.
na diferença entre o sexo, né, o feminino ou o masculino. Para fazer esses estudos, a gente pode utilizar algumas técnicas, como a ressonância, que ela vai mapear a prevalência de determinadas áreas e depois gerar uma análise que interligue essas regiões, que torne o mosaico. Podemos também fazer uma análise através do EEG, que é identificando a partir da nossa região cortical os estímulos que aparecem, as frequências. A gente tem alguns aparelhos e produtos que podem facilitar o desenvolvimento desses estudos. Mas o mais interessante a discutir aqui hoje é pensar no quanto nossos cérebros têm um potencial infinito de desenvolvimento e que não necessariamente precisamos ser homens ou mulheres para desenvolver algumas habilidades. E que sim, todos nós podemos interrelacionar as nossas conexões cerebrais e atuar de maneira igualitária, tanto no meio, tanto na nossa interface neural, quanto no nosso construto social. É isso aí. Ao longo da semana, vamos divulgar outros vídeos, então fiquem ligados nas nossas próximas publicações.